Eu escolhi um assunto recorrente aqui. Esse assunto ele não acaba nunca, porque ele é de uma importância fundamental para quem está interessado em utilizar a física quântica na vida real. A coisa é a seguinte. Primeiro, onde mesmo a física quântica agarra em nós? No nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades. Isso vem pela cabeça, isso vem pelo corpo, isso vem pelo sistema endócrino, isso vem pelo sistema nervoso. Então, eu quero trazer um pouco de luz, né? É muito fácil nesse oba-oba, nessa euforia, pessoas inventarem curso e diz que se você fizer isso, você vai obter aquilo, se você fizer aquilo, você vai obter isso, e não diz quando, como, onde, quem, o local, como, qual é o tamanho, tá certo? E então eu tenho uma preocupação imensa de mostrar a física quântica de uma forma concreta, real, e operacional e prática, mas com fundamentação científica. Veja bem, a física quântica é uma coisa que incomoda bastante os físicos. Os físicos têm um bocado de assunto da física quântica que surgiram de experimentos científicos e que surgiram das equações da física, que surgiram do formalismo matemático, que incomodam muito esses físicos. E alguma dessas coisas aqui a gente vai falar aqui. Porque essas coisas rompem com o paradigma científico vigente, rompem com os postulados da física clássica, com os postulados da biologia, com os postulados da medicina, com os postulados da psicologia e por aí afora. Ok? Como eu disse, não são os físicos que inventam esses problemas para a cabeça deles. Isso vem dos experimentos, e isso lá dos aceleradores de partículas, e isso vem das equações da física. Então, a física quântica trouxe muitos incômodos para os físicos. Sabe por que eu digo incômodo? Porque essas coisas mal assombradas da física quântica, essas coisas fantasmáticas, inexplicáveis através do formalismo da física clássica, elas se assemelham muito com aquilo que os místicos falam, aquilo que a turma da religião fala, aquilo que é atribuído apenas à consciência. Então, essa semelhança incomoda. Isso ajuda você a entender por que a física quântica encontrou uma caixa de ressonância tão forte entre o povo, no público não especializado, e que resultou nesse grande falatório sobre física quântica que anda por aí. Isso está em todos os lugares, entre todas as pessoas, em toda a faixa etária, em todos os níveis sociais, em todos os graus de inteligência, por toda parte. Foi por isso. Porque os próprios cientistas mexeram lá com teleco-teco lá, mexeram lá com certos fundamentos que as pessoas experimentam no dia a dia, que experimentam nas suas crenças, que experimentam através das suas religiões, através do seu misticismo. O gatilho, quem assanhou isso, quem assanhou o povo, foram os próprios físicos, os próprios mistérios da física quântica. E agora o povo quer saber. Quer saber. E é aí que eu entro. Essa é a minha missão. Hoje eu quero falar aqui, então, alguns aspectos interessantes. Veja bem. Um desses mistérios aí é o próprio quantum de energia, né? Que foi uma solução criada por Max Planck, físico alemão,
professor da Universidade de Berlim, em 1901, para resolver um problema lá mal assombrado, relacionado com o aquecimento dos metais aquecidos, e o nome do problema era radiância espectral de corpos aquecidos, os corpos negros, de Kirchhoff, para quem gosta mais de física, né? E essa ideia de quantum, então, foi confirmada, não foi uma invenção do Planck. Só que o quantum trouxe e tudo é feito de quantum, esse é o problema. As estrelas, as galáxias, você e eu, a lesma, o sapo, a areia, o fogo, tudo é feito de quantum. O quantum é a essência material do universo. Eu tenho insistido nisso. Então, todos nós somos quantum. Tudo. E esses quantum é muito esquisito. Na verdade, ele é uma partícula. É um fóton. Ele não tem passado, não tem futuro, ele não existe no tempo, não existe no espaço, é incomensurável, é imponderável, é invisível, um verdadeiro fantasma. Não existe em lugar nenhum. Quando ele não é observado, ele está no emaranhamento. O emaranhamento é o nome que os físicos dão para lugar nenhum. Então, quando surgiu esse treco chamado quantum no ambiente da ciência, quebrou um paradigma. Ou seja, pintou metafísica na parada. Então, os físicos são obrigados a trabalhar agora com metafísica, e isso aborrece eles. Esse é um assunto que aborrece os físicos. Porque se você fala de metafísica, então você pode falar de espírito, você pode falar de anjos, você pode falar de céu, você pode falar de Deus, porque isso também é metafísico. Então, este é o problema. Física quântica assume a existência de uma realidade metafísica. Depois veio o princípio da complementaridade também, relacionado com a dualidade onda-partícula, que diz o seguinte: as partículas e as coisas e tudo que existe ao mesmo tempo em dois mundos diferentes. Um mundo físico, material, corpuscular, e um mundo não físico, não material, ondulatório, quântico. Ao mesmo tempo. Isso cabe para você, cabe para a partícula e cabe para mim. Agora mesmo, eu e você estamos vivendo aqui em outro mundo. Estão acontecendo outras coisas conosco aqui, que é na dimensão ondulatória quântica. Sem tempo, sem espaço. A gente está fazendo aqui outros contatos, está interagindo com outras coisas, vivendo outras histórias. Nesse exato momento. Isso também incomodou os físicos. Porque no nosso mundo, não tem nada no mundo real, não tem nada que faça isso. Depois eu vou falar sobre isso. Não tem nada. Ou nós vivemos, ou você está aqui e não está ali, ou você está em dois lugares ao mesmo tempo. E é isso que a física quântica diz. Então, este problema do quantum e o problema do princípio da complementaridade incomodam bastante os físicos, porque eles têm que admitir uma realidade não física, uma realidade transcendente, metafísica, metacósmica, metacorpórea e metafenomênica, que são as coisas lá dos místicos, que pertencem ao mundo da espiritualidade. Então, eles são incomodados. Tem um outro assunto também na física quântica que incomoda bastante os físicos, que eu chamo de teoria quântica de campos. Eu não, eles chamam. Mas eu digo porque também sou físico, né? É o seguinte, aliás, eu esqueci de me apresentar, a minha formação é na área da física, na área da engenharia mecânica e na área da filosofia. Então, nos aceleradores de partículas, quando as partículas colidem uma com a outra, os físicos fazem isso. Eles aceleram em alta velocidade, 98% da velocidade da luz. Aí as partículas se quebram e sai energia para todo lado. Aí eles estudam os padrões que nós chamamos matriz de espalhamento, né? É uma matemática muito pesada.
para saber o nível de energia, o que tem lá dentro, o que não tem. Só que quando isso acontece, quando duas partículas se encontram e lá nos aceleradores de partícula, o ambiente onde essas partículas se encontram é um ambiente fantasma. Não tem tempo, não tem espaço, as partículas surgem do nada, desaparecem do nada, vão para o passado, vão para o futuro, se transformam em outras partículas. Tudo aquilo que você ouviu falar nos contos de fada é fichinha, perto do que acontece dentro de um campo quântico. Então, os físicos também têm que admitir que existe uma interação entre uma coisa e outra, sem que a coisa precisa se tocar. Isso vale para a realidade humana também. Quando duas pessoas estão próximas, conversando, e quando estão distantes também, mas estão unificadas por um mesmo assunto, o mesmo interesse, uma mesma necessidade, elas interagem, elas se tocam, elas conversam, uma atua sobre a outra. Isso é explicado pela teoria quântica de campo. Mas os físicos detestam esse assunto. Detestam. Porque isso, trazido para a realidade humana, vai fundamentar um bocado de coisas da religião, do misticismo, das crenças. Então, eles evitam isso tudo e não falam, não estudam, não fazem pesquisa, porque não tem interesse, eles não têm equações para isso. E quando a gente estuda isso, o efeito não local, por exemplo, outra coisa mal assombrada, você tem duas partículas, quando elas estão correlacionadas, essas partículas interagem uma sobre a outra. Qualquer partícula, fóton, próton, nêutron, e não importa a distância, pode ser 1 metro, pode ser 1 trilhão de quilômetros, pode ser distância de 2 galáxias. Elas interagem instantaneamente. O problema aqui está. Porque, segundo a teoria da relatividade restrita de Einstein, de 1905, nada no universo, nenhuma informação no universo, pode viajar mais rapidamente do que a luz, 300 mil quilômetros por segundo. Só que quando duas partículas interagem, é instantâneo, não tem velocidade. O processo é instantâneo. Isto quebra, então, a teoria da relatividade restrita de Einstein, que é uma coisa que incomoda muito. Então, quando nós estudamos isso, esses processos todos que aparecem na física quântica incomodam demais os físicos. E a gente vai estudar na nossa realidade aqui, na nossa realidade corpórea, na realidade cósmica, no mundo material, será que tem algo que faz tudo isso aí? No nosso corpo, ou fora do corpo, ou na natureza? Será que existe algo que faz tudo isso aí que a física quântica faz? Por quê? Se existir isso, fica impossível cientificamente de negar que a física quântica também atua na realidade concreta, atua na realidade das pessoas. E aí a física quântica vem para a nossa vida, vem para o nosso dia a dia, vem para a nossa atividade, vem para os nossos relacionamentos, vem para nossas curas. Se nós encontrarmos algo na nossa realidade, onde nós vivemos, que produz todos esses fenômenos fantasmáticos da física quântica. Existe. Cara, existe isso. E eu venho insistindo muito nisso, nos meus 80 e poucos vídeos que eu tenho no YouTube, nos meus 5 livros, em cursos que eu ministro, nos livros, nos textos que eu escrevo, no Facebook, no Instagram. É uma coisa, a consciência. A consciência é uma coisa que existe no mundo.
Porque a consciência emerge de um cérebro, e o cérebro é uma estrutura física, é uma estrutura eletromagnética e uma estrutura molecular. Portanto, pertence ao mundo. O teu cérebro, o meu cérebro. A consciência não é o cérebro, e nem o cérebro produz a consciência, mas ela emerge. Ela emerge, é como um vidro de perfume. Se você destapa, puff, o perfume sai, mas aquilo que você sente, o líquido fica lá dentro. O líquido é o cérebro do perfume, enquanto ele está lá dentro. E o cheiro é a consciência. A consciência produz tudo isso que eu falei aqui. Todos esses mistérios. E você sabe qual é a parte boa aqui? A parte muito massa. Você sabe qual é? É que os experimentos da física quântica mostraram que a consciência também entra no esquema. Quando uma partícula quântica, quando um ponto não é observado por um equipamento, ele não existe em lugar nenhum. Ele está no limbo. Ele não tem tempo, não tem nada. Quando ele é observado através de um equipamento, um contador Geiger, por exemplo, ou interferômetro de Mach-Zehnder, ele se materializa. E o nome desse processo é colapso da função de onda. Ele está num estado de superposição, ele está no emaranhamento, existe em todos os estados, em todas as condições, em todas as circunstâncias. E quando ele é observado, ele passa a existir só num estado, que é o estado onde ele está no tempo e no espaço. E o nome disso é colapso da função de onda. Ou seja, a mente humana, a consciência, tem o poder de materializar o quantum de energia. Você sabe o que é o quantum de energia? Eu já falei. É a essência da realidade cósmica. Olha que poder, cara, a minha consciência e a tua consciência têm. Porque nós materializamos o quantum, e o quantum é a essência da realidade onde nós vivemos. Então, a consciência pode materializar qualquer coisa, porque qualquer coisa pode ser feita com a essência da realidade humana. Em segundo lugar, a essência da realidade humana é a consciência. Então, tá aí. Tudo isso que acontece nos processos quânticos, que são observados nos experimentos, que são captados através das equações, tudo isso a mente pode produzir, e a própria física quântica que diz isso, através do colapso da função de onda. John von Neumann, um físico húngaro, prêmio Nobel, abona isso. Eugene Wigner, prêmio Nobel de Física, escreve isso. Roger Penrose, o grande parceiro do Stephen Hawking, ainda vivo, abona isso. O grande físico britânico, Paul Davies, abona isso também. Só para ficar... David Bohm, são tudo físicos de renome. Abonam isso. Existe uma ordem que o David Bohm vai chamar de ordem implicada. É um campo. Um campo. Eu chamo isso de campo mental. Campo da consciência. Onde nós encontramos a causa que produz o colapso da função de onda. Olha, não é pequena a descoberta que nós fizemos. Não são pequenos os efeitos que isso produz na sua vida e na minha vida. Sabe por quê? Porque nós não precisamos ter um acelerador de partícula para produzir os efeitos quânticos. A gente tem a consciência. Você nem paga nada. Aquilo que é produzido nos aceleradores de partícula, dentro da teoria quântica de campo, é produzido dentro da sua consciência. E isso são os próprios físicos. Por isso eles têm horror de falar isso para o grande público. Os físicos têm horror de trazer isso ao público. Porque isso vai quebrar paradigmas.
vai pintar metafísica na parada, vai pintar essência na parada, vai pintar espiritualidade na parada. Essas três coisas as universidades não ensinam para nós. Não ensinam nem metafísica, nem essência, nem espiritualidade. Você sai da universidade sabendo tudo sobre as coisas. Sobre a lesma, como as rãs copulam, como as marés se formam, como se dá a fotossíntese, menos o que você é. Por quê? O sistema atual não ensina a essência, não ensina metafísica. E a física quântica vem e quebra a espinha dorsal. E traz a necessidade de nós termos um novo dogma epistemológico. Aliás, dogma não, desculpa, um paradigma científico diferente. Que é esse, o poder de você atuar com a consciência, que eu chamo a sexta força do universo. Porque os físicos dizem que existem só 4 forças do universo. Força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca. Com isso aí o universo é feito. Eu digo que existe uma quinta força, que foi o meu último vídeo no YouTube, que é a força vital, e uma sexta força, que é a força mental, a força da consciência sobre a qual eu estou falando. Você percebeu a sacada aqui? Essa é a descoberta, cara. Então, como é que a física quântica entra na nossa vida? Como é que ela agarra em nós? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Nos meus relacionamentos? Na minha saúde? Nas minhas atividades? Através da minha consciência. E o que é a minha consciência? A minha consciência é o conjunto total do meu psiquismo. Psiquismo mental, psiquismo intelectual, psiquismo cognitivo, psiquismo intuitivo, psiquismo emocional, psiquismo da sensibilidade, psiquismo da imaginação, psiquismo que surge das crenças. Essa totalidade toda forma a minha consciência. E são janelas. Cada um desses psiquismos é uma janela por onde a física quântica entra em minha vida. Por isso que eu posso te dizer que agora mesmo muitas coisas estão acontecendo contigo. Porque tem muitas janelas por onde essas coisas entram. Elas entram por esse conjunto de psiquismos que eu citei aqui. A física quântica é decepcionantemente simples. Eu digo decepcionante, sabe por quê? Porque esses cursos que andam por aí, um bocado deles aí, anunciados aí no YouTube, prometem métodos estrambólicos, cocriação, ressonância harmônica. Ora, como se toda ressonância não fosse harmônica. Isso é um pleonasmo. Isso é só para quem não é físico que fala essa bobagem. É a mesma coisa que dizer um aguaceiro de chuva. É a mesma coisa que eu dizer eu vou cair para baixo. Toda ressonância é harmônica. Porque só há ressonância entre ondas harmônicas. Isso é para quem não é físico. Então é um pleonasmo. E outra, cocriação, e tem mais outras coisas que andam falando por aí. Então, não é nada disso, cara. Física quântica é absurdamente simples. Decepcionantemente simples. Você não precisa de métodos estrambólicos. Você não precisa de métodos sofisticados. Você precisa fazer meditação. Se quiser fazer, tudo bem. Você não precisa ter religião. Se tiver, tudo bem. Você não precisa pagar dízimo. Se quiser pagar, tudo bem. Essas coisas são bengalas. São acessórios. O importante é compreensão. Você tem que entrar com capital inicial de compreensão. Compreender equações matemáticas? Não. Compreender equações da física? Não. Compreender o quê? Aquilo do que o teu projeto necessita.
Isso é a compreensão. Você tem que compreender o que o teu projeto necessita para se concretizar na sua vida. E só você é que sabe compreender. Mais do que ninguém. Você não precisa nem ter faculdade. Você pode ser analfabeto. Você compreende através da frônesis. Frônesis é uma ciência da prática, ciência da realidade empírica. É a ciência que vem pelo saber observar, pelo saber ouvir, pelo saber perceber. Você pode ser um analfabeto, mas você pode ser um sábio, através da frônesis. O conhecimento para fazer ciência é episteme. Aí você precisa entender de equações, de lógica. Mas isso é coisa para o cientista. Então, a física quântica é a ciência mais democrática, porque todo mundo tem acesso a ela. A física quântica não é primazia dos físicos. Ela é democrática. Então, é por aí. Assim mesmo como você está agora, do jeito que você já é naturalmente quântico. Lembra por quê? Porque tudo que existe no universo é feito de partícula quântica. Então você é quântico. Você precisa só tomar posse de você. Se apropriar dessa condição naturalmente quântica. Naturalmente, sem métodos estrambólicos, sem pagar uma fortuna por um curso, sem precisar de amuletos, esse monte de coisas que está enriquecendo pessoas aí que não é verdade. Assim mesmo como você está. Você só precisa tomar posse de você e precisa assumir ações e comportamentos quânticos na sua vida.